Você já ficou desesperada sem saber o que fazer durante uma birra das suas crianças? Ou foi acusada de não colocar limite porque você é contra a violência e não gosta de dar palmadas? Se eu pudesse fazer um pedido para o gênio da lâmpada, eu diria para ter conhecido a Maia há 22 anos quando meu filho nasceu, porque a minha forma de educar teria sido bem mais fácil. Ela nasceu na Suíça e, para nossa sorte, veio com 19 anos para o Brasil para ajudar a gente a entender como funciona essa tal educação positiva. Ela é neuropedagoga com pós em educação positiva. Ela é palestrante, autora de alguns best-sellers e mãe de 2 crianças muito sortudas. Além de ser um fenômeno nas redes sociais, para nossa sorte, né? Afinal de contas, é mulheres como ela que vale a pena a gente seguir. Puxa uma cadeira que depois desse papo, as crianças que convivem com você vão se sentir muito mais felizes e você muito mais tranquila na hora de educar suas crianças. Hoje a conversa é com a Maia. Bom, obrigada, Maia. Para mim é muito uma emoção. Estava te contando antes que você curou minha criança interior. Ai, gente. Você inspira todo mundo que eu conheço que tem filho, ó, vocês que tiveram filho, vocês sabem, né? Manda o livro e manda seguir a Maia. Então hoje vai ser assim, estou muito feliz de você estar aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu já estou me sentindo tão acolhida aqui no teu espaço, na tua casa. Obrigada pelo carinho e por querer levar esse assunto para mais pessoas. Ai, com certeza, porque acho que isso é o que faz com que os seres humanos adultos se tornem pessoas melhores. Então é nessa hora que a gente resolve o mundo. Por isso que para mim é tão importante você vir aqui, porque o Eureka, a ideia é pessoas inspiradoras para fazer o mundo melhor. Como é que a gente vai fazer o mundo melhor sem as crianças, né? Não tem como. Não tem como. Bom, quero começar entendendo como que era você criança, como que é a tua origem, de onde eu sei que você viveu na Suíça até 19 anos, eu nasci lá e cresci lá. E como é que foi a sua infância na Suíça, com a sua família e tudo? Não tem como falar sobre a minha infância sem falar também sobre as vivências dos meus pais, né? Meu pai nasceu em 44, então 1 ano antes da Segunda Guerra Mundial terminar na Europa. Então, mesmo ele estando na Suíça, as consequências foram universais. Todo mundo sofreu muito com uma guerra, imagina, né? Então ele cresce num ambiente de muita escassez em vários sentidos, inclusive também de muita escassez emocional. E minha mãe também passa por uma infância muito sofrida, muito injusta, por coisas que nenhuma criança jamais deveria passar. E aí esses 2 adultos com suas muitas feridas se encontram em dado momento, e aí venho eu nesse cenário e querendo ou não, sou herdeira também dessas sequelas emocionais, né? E foi importante para mim, inclusive, ter esse aprendizado, Gigi, de entender que as coisas que eu vivenciei na minha infância não eram algo direcionados a mim individualmente, mas eram resquícios de muitas dores que meus pais não tiveram muito a oportunidade de tratar e de cuidar, né? Eles não tiveram o privilégio que nós hoje em dia temos que hoje, por exemplo, é muito mais naturalizado fazer uma terapia, né? Hoje é muito mais naturalizado ler e estudar sobre autoconhecimento, coisa que não era, de fato, uma realidade lá atrás. Então, cresço num lar com muitas disfunções emocionais, muita violência física, muita violência verbal também. Enfim, encaro o mundo como um lugar mesmo perigoso, né? Eu lembro, eu até falei com o meu marido esses dias sobre isso, né? Ele riu e concordou. Que eu era sempre chamada muito de irritada, bicuda, nervosa, explosiva, né? E são sintomas de uma pessoa que realmente está constantemente se sentindo em perigo e vê o mundo como um lugar que ataca e por isso ela está sempre pronta para contra-atacar. Então, essa foi muito a minha realidade por muito tempo, né? Achando que não, eu sou assim mesmo, é assim que eu sou. Até eu entender que, na verdade, eu aprendi a ser assim. Enfim, então é mais ou menos isso, mas eu acho que a maioria das pessoas vai se identificar porque é a realidade da maioria das pessoas. Sim, com certeza, né? A gente acaba culpando os pais e os pais, eles lidam com aquilo que eles têm, com as ferramentas que eles têm nas mãos. Exatamente. E nós, não diferente de nós, eu acho que nós, é até injusto talvez comparar o que nós vivemos com aquilo que nós estamos hoje podendo proporcionar para os nossos filhos, porque estamos numa era de muito mais privilégio, sim, de muito mais facilidade de acessar informações que os nossos pais, os nossos avós, nossos bisavós, imagina, gente, não tinha nem como, né? Não tinha nem como, enfim. Que ótimo. Bom, para começar, acho que é uma pergunta que todo mundo deve te fazer, mas é uma pergunta que todas as mães sentem. Como lidar com birras de crianças? Porque isso é uma das coisas que eu queria ter aprendido com você antes. Então,
Primeira coisa que a gente precisa entender é que a birra nada mais é do que uma explosão emocional de um cérebro que não está maduro ainda, né? E adultos fazem birra também. Eu acho que é importante a gente naturalizar no sentido de que quando eu olho para a birra da criança de um lugar muito mais humanizado, a forma como eu vou lidar com a birra vai ser muito mais amorosa, vai ser muito mais acolhedora do que se eu olho para esse comportamento como essa criança quer me manipular, essa criança está querendo me irritar, está querendo me envergonhar publicamente, né? Que é uma coisa que muitos de nós pensamos. Eu já pensei isso muito sobre as birras dos meus filhos. Quando a gente entende, então, que nada mais é do que um filhote de humano, que se frustrou sim, porque ele queria o picolé de uva, mas só tinha o de manga, e para ele aquilo é o fim do mundo, sim. E ele vai fazer birra porque ele não tem recursos para lidar ainda com uma frustração, assim como nós temos, embora, lembrando, que nós também temos aí nossas dificuldades. Eu gosto sempre de lembrar que as birras de adultos são, por exemplo, quando a gente tem uma DR com o nosso parceiro e a gente dá gelo o dia inteiro e dá as costas. E aí o teu parceiro ou tua parceira quer falar com você e você diz, não tem nada não sei o quê. Fica batendo gaveta, fica batendo pó. É birra de adulto, nós não somos tão mais maduros do que as crianças, né? E olha que nós temos que ser maduro à disposição. Então o primeiro ponto é humanizar, é olhar para essa criança de um lugar honesto, entender que esse comportamento não é contra mim. É apenas uma criança que precisa de ajuda naquele momento. Um segundo ponto a se considerar é em que contexto que eu estou. Será que eu estou dentro da minha própria casa ou se eu estou num shopping? Porque claro que é muito mais difícil lidar com um monte de gente passando e te julgando. Sim, já aconteceu isso comigo, eu ficava desesperada, eu não sabia o que fazer. E vergonha, e meu Deus, o que estão pensando de mim? É super difícil lidar. Então, nesses casos onde nós estamos sob influência de outros adultos, eu sempre aconselho, sai de cena com a tua criança, mesmo que a criança esteja desregulada, mas sai, vai para um lugar mais reservado para você se blindar desses olhares. E para quem está observando, olhe para o lado oposto, por favor, vão Acho que isso é muito importante. As famílias que estão passando por isso, que elas, isso vai deixá-las ainda mais inseguras, ainda mais nervosas, e elas vão acabar descontando na criança, né? Tem isso também. Então, se você está num lugar público, tenta encontrar um espaço para você se proteger mesmo desses olhares julgadores, né? E se for em casa, que é um ambiente um pouquinho mais controlado, talvez um pouco mais seguro, né? Eu sempre falo para os meus alunos também que é uma oportunidade de desenvolver o músculo da nossa resiliência, porque para nós é difícil mesmo estar diante da birra dos nossos filhos, mas é nesse ambiente protegido do lar, da casa, que eu posso ter um pouco mais de paciência, ter um pouco mais de empatia. E é um treino mesmo, assim, não adianta querer dar conta da birra master, aquela no shopping, se dentro de casa não estou dando conta das coisas menores. Então começa por esses desafios, das pequenas frustrações, de um brinquedo que despencou, de alguma coisa que a criança ficou frustrada que é mais leve, e aí vai treinando ali a tua habilidade de ficar disponível, aceitando essa frustração, acolhendo essa frustração, e aí a gente vai ficando mais forte. Então quando a criança começa a gritar, o que você faria? Você senta, calma, conversa, pergunta o que ela está sentindo. Então vai depender de quão frustrada ela está, porque dependendo do pico dessa frustração, ela nem vai te escutar. A verdade é essa. Aí a gente espera. Isso. Aí de preferência você fica do lado, disponível. Se a criança quer ser encostada, você pode encostar. Se ela não quer, vamos respeitar, porque às vezes é estímulo demais para essa criança. E quando a criança começa a voltar a fazer um contato visual, às vezes ela está assim, né? Chorando e olhando para os lados. Mas quando ela começa a olhar de novo, significa que ela está começando a sair daquele pico de desregulação. E a gente pode começar a se aproximar mais, a se disponibilizar mais, né? E lembrando que na hora da birra, a gente não vai conseguir ensinar nada naquele momento. É aquela coisa assim, se alguém está afogando, não tem como ensinar a nadar naquele momento. Exato. Então eu preciso esperar essa pessoa se acalmar, esse ser humaninho se acalmar, para em outro momento daí, eu também estando mais calma e regulada, explicar e conversar. Dependendo da criança, da idade, nem requer muita explicação, porque nem vai conseguir compreender ainda, né? Mas dependendo da idade dá pra gente já explicar. Uma coisa que eu sinto é que são duas coisas. Primeiro, os adultos têm mania de falar, nossa, essa criança é manipuladora, ela me manipula. E eu já pensei isso. Eu também. E a outra coisa é a pessoa chegar para a criança e falar, me respeita. E hoje eu entendo, aprendi com você, que a criança não sabe o que é respeito, né? Então, assim, como mudar essa chavinha, né? Tá. Sobre a primeira pergunta ou a primeira colocação que você faz em relação a acharmos que a criança está nos manipulando, eu quero dizer que não é do nada que a gente pensa isso, tá?
De fato, tem uma construção pedagógica que foi muito forte assim no século 17 e 18, chamada pedagogia nebulosa, lá na Europa, e daí com a colonização veio para cá também, de que, de fato, a criança era vista como um ser muito selvagem, selvagem e maligno, né? Então, na época, inclusive, as pessoas achavam que quando a criança fazia uma birra era porque ela estava endemoniada. E aí as pessoas viam mesmo o comportamento com essa ótica pejorativa. Tanto que até hoje, Gigi, a gente chama o quê? De mau comportamento. Por que a gente coloca justamente essa palavra? Sim. De mal. A gente já dá esse tom pejorativo, né? E não é um mal de origem má, né? Então, a forma como nós enxergamos as crianças vem dessas heranças históricas, sociais, pedagógicas. Então, não é à toa que pensamos assim. Então, o que a gente tem que fazer agora é parar de acreditar nisso, que essa história é tão falsa quanto a história de bicho-papão. É fantasiosa, não é verdade. A criança não se comporta a fim de querer se aproveitar do adulto. Isso vai totalmente contra a nossa biologia. Não, é que eu acho que isso é uma coisa que é muito comum, né? Você falar, não, ele está te manipulando, essa criança não... É falta de você educar a criança. Ah, você inclusive, acho que o segundo ponto era isso, né? Que precisa respeitar. É isso, né? Respeitar, porque a criança não entende o que é o conceito do respeito. Não, só se ela vivenciar o respeito. Mas, veja, é igual eu chegar para uma criança do nada e falar assim, fala alemão. Exato, a criança não sabe nem o que é alemão. Né? Não tem nem como ela falar esse idioma se ela nunca ouviu, se ela nunca foi, se ninguém conversou com ela. Então, respeito é a mesma coisa. Não tem como eu esperar que uma criança compreenda respeito se eu não a respeitei muitas e muitas vezes antes. Uma outra coisa que eu sinto bastante é que os pais reclamam muito que as crianças têm dificuldade de prestar atenção. Obviamente, hoje em dia, cada vez mais. Sim, né? sim. E aí, já logo de cara, fala, a criança tem DDA, tem algum problema. E eu vejo que existem outras formas de estimular isso. Tem até uma psicóloga de Belo Horizonte, a Cecília Antipoff, que tem um trabalho maravilhoso em relação a isso. Ela se posiciona com muita força contra esse movimento de diagnósticos precoces, assim, porque ela traz, inclusive, assim, como as crianças hoje parecem estar mais agitadas, mas tem muito mais a ver com como elas são encaixotadas o tempo todo, né? Primeiro tá dentro de casa, 4 paredes, carro também ali, com a caixinha, escola, caixinha, tudo caixinha. A criança não tem tempo de realmente brincar de forma saudável, de forma livre. Então, isso com certeza vai influenciar a desatenção, assim como a influência das telas. As crianças estão o tempo todo com um celular na mão, e isso assim me deixa muito frustrada e preocupada, porque dar um celular na mão de uma criança é literalmente perigoso, né? Assim, ela não tem condições de dar. É como se você, assim, desse um carro para ela dirigir. Como que uma criança de 5 anos tem condições de dirigir um carro? Ela não tem como ser responsável por uma coisa tão grande como essa. E o celular é a mesma coisa. Eu não tô falando que as crianças não possam assistir tela, né? Sim. Lá em casa os meus filhos assistem também, mas é televisão. É a tela ali, com uma certa distância, com um acompanhamento, e não é acessível o tempo todo, a qualquer momento eu pego isso, tomo, e eu mesmo, né, a própria criança que determina. Precisa ter, porque é muito viciante, e a criança não consegue se defender e se proteger desse vício. Não, e ela não gasta energia, né? Porque eu sinto que criança gasta energia. Então, assim, pensando quando eu era criança, eu ia pra fazenda, a gente brincava, saía na rua, andava de bicicleta. Então, é natural que uma criança que fique dentro de casa fechada não gaste energia e fique tensa, fique nervosa, né? Sim, eu acho que tem outros fatores também que influenciam nisso tudo, que são políticas públicas, falta de espaços mesmo seguros para as crianças, né? Assim, quem é que tem perto de casa um mato, uma boa floresta para poder... E se tiver, será que essa pessoa tem carro para poder... Então, assim, não é só uma questão de olhar apenas para um ponto, mas tem várias questões que compõem essa desregulação da criança, e a gente precisa começar a falar mais sobre isso, ao invés de simplesmente aceitar as coisas como elas são, porque quem sai mais prejudicado é a criança. E isso é muito importante. Eu sei que você também adora o Dr. Gabor Maté, né? E assim, eu já assisti todos os documentários, leio o livro, e eu acho muito incrível quando você vê que praticamente tudo que a gente é hoje em dia, todos os nossos vícios, bebida, alcoolismo, agressividade, vem dos traumas da criança. Então, às vezes, eu sinto que os pais, eles negligenciam um pouco, bastante, essa atenção e esse amor, né? E acho que sinto que muito em parte por essa coisa de achar, eu não vou impor respeito, né? Entendi.
Eu acho que, eu vou te falar a verdade, eu não sei se a gente pode dizer que os pais escolham isso deliberadamente. Eu acho que eles também são consequência da própria infância, né? O que precisa acontecer é que essa informação chegue a mais famílias mesmo, sabe? Que os próprios pediatras, por exemplo, estejam mais em contato com esse tipo de informação, para eles não cuidarem só da saúde física, mas da saúde emocional da família como um todo. E trazer essas informações de que crianças nascem com necessidades básicas, né? O Gabor fala até sobre autenticidade e apego, né? A gente tem a teoria do apego seguro também, que tem tudo a ver com isso, na educação positiva. Então, assim, elas nascem com essas necessidades básicas e quando elas não são saciadas, a criança vai apresentar essa desregulação de alguma forma, né? Mas o que eu vejo é que as famílias precisam de apoio mesmo, assim, de políticas públicas, mais uma vez, assim, é um movimento social que precisa acontecer, porque enquanto uma família tem que trabalhar 3 turnos por dia, que tempo que vai sobrar? Exato. Né? Que tempo que vai sobrar? E eu sinto que é muito importante a gente olhar para a origem de tudo, né? Você contou agora da origem do mal, do criança mal, e meus pais são mais velhos, têm 80 e poucos anos, e eles vieram de uma origem onde você tinha que, assim, a gente chama os pais de senhor, de senhora, então o bater era impor respeito. Tipo, eu já tomei um monte de palmada, obviamente. Aí tem aquela coisa que a pessoa fala, ai, mas estou aqui vivo, e eu adoro que você fala, gente... Tá vivo, mas e aí? E recentemente nas Olimpíadas teve aconteceu que a mãe do Medina, não sei se você viu, mas a mãe do Medina, ele ganhou dela, falou, nossa, fui eu que ensinei ele a dar aéreo. E aí eu ficava com um cinto atrás da porta quando ele era pequeno, e quando ele entrava, eu saía atrás dele e batia muito nele quando ele não respondia o que eu obedecia. E eu fiquei muito chocada com aquilo. Óbvio que ela falou brincando, que foi assim, que ela fez o melhor que ela pôde. E aí eu fiz um comentário no meu Instagram e eu fiquei muito surpresa ao ver que muitas pessoas falaram, isso aí é palmada corretiva, a criança tem que apanhar para aprender. Onde está essa... o que a neurociência fala sobre isso, a palmada corretiva? Eu sempre gosto de trazer uma outra analogia para as pessoas às vezes darem uma despertada, né? Seria como se uma mulher chegasse e falasse assim, nossa, eu dou graças a Deus pelas surras que meu ex-marido me dava, assim, não, gente, tá tudo errado. Como que a gente vai parabenizar essa atitude de uma criança que é o ser mais vulnerável da sociedade e ela não tem nem como se proteger, não tem como fugir, não tem como ela chegar para os pais e falar, eu termino com vocês, vou morar em outro lugar. Ela tá presa naquela situação de perigo, é horrível, né? E a gente tem que entender que, né, no caso do Medina, ou de todos nós, a gente não se tornou melhores graças. Nós somos quem somos, apesar dessas palmadas. Eu fico até assim, né? Dá pra ver que eu fico indignada, minha voz até aumenta de volume. É porque é muito doloroso ouvir que ainda tem pessoas que, mesmo sendo contra a lei, nós temos leis que condenam isso, as pessoas, não, mas porque corretivo pode. E aí eu te pergunto, qual que é o critério para entender que é corretivo, que é positivo e quando não é? Porque tem criança morrendo de espancamento e todo espancamento começa com a palmadinha. Exato. Nenhum espancamento acontece do nada. É uma palmadinha que dá, aí o pai, a mãe ou o adulto ali, não fez tanto efeito, bate mais forte um pouquinho. Não fez efeito, bate mais forte, até chegar nesse extremo. Então, precisamos entender que para educar não precisa haver violência. É o contrário. E eu acho que o resultado disso é que a gente cria adultos que aceitam muitas coisas, né? Exatamente. Porque provavelmente o pai pensa que foi lá, bateu, ele parou de fazer aquela coisa. Mas qual foi o custo da criança parar de fazer aquilo, né? Como que é esse adulto que apanhou muito hoje? Funcionou para quem, né? Funcionou para os adultos, mas a criança paga um preço. Então a criança talvez seja aquele adulto permissivo, né? Aquele adulto... Sim, as consequências são inúmeras, Gigi, porque pode ter uma manifestação disso de uma forma muito escancarada, como, por exemplo, somatização, adoecimentos, né? Nós temos um estudo muito profundo e sério de 98 a respeito das experiências adversas na infância, que trazem uma correlação entre essas experiências e o adoecimento na fase adulta, até mesmo o suicídio, uma maior probabilidade de adoecimentos, de suicídio, enfim, de morte precoce. Então, nós temos comprovação científica, mas é aquela coisa, são crenças tão enraizadas que fazem a pessoa se fechar para qualquer outra sugestão, mesmo que comprovada cientificamente, né? Sim, eu diria, acho que a ideia seria a pessoa pensar antes, né? Antes de você bater, pensar por que realmente que eu vou bater? Será que isso faz sentido? Mas eu acho que mesmo assim,
para quem é a favor, não é nem por esse lugar assim que a gente vai conseguir fazer ela mudar de mentalidade. Eu acho que, enfim, é bem difícil, porque a pessoa realmente acredita, e muitas vezes também ela precisa acreditar para justificar a violência que ela viveu na infância. Sim, sim. Tem isso também. Tipo, então, aconteceu comigo, então eu vou repassar. Eu vou repassar e ai de mim falar mal dos meus pais, imagina, né? Eu amo eles mais do que tudo, e aí eu apanhei na infância. Então a pessoa entra muito nesse lugar assim de não posso responsabilizar os meus pais pelo que eu passei. Então eu me alio ao que eles fizeram. É um pouco, aí já é um pouquinho mais de um lugar mais psicológico mesmo. Sim, outra coisa que eu sinto é que a gente conecta muito a violência só à questão física, né? E eu vejo muita violência, assim, recentemente eu vi no avião, estava viajando e uma mulher, tinha uma criança de uns 2, 3 anos, e ela gritava com essa criança, ela xingava, falava coisas horríveis para a criancinha, sabe a criancinha com medo? Sim, fica com medo. Então, assim, a violência verbal, ela é tão forte ou pior do que a violência física, já né? tem indícios de que o grito fere tanto quanto a palmada, né? Assim, porque o cérebro vai registrar isso como uma violência. Por um lado, essa mãe, provavelmente uma mulher sobrecarregada, né? E sem contar que, de fato, sempre existe um olhar julgador das pessoas. Então, assim, entendo essa mulher do jeito que ela estava, né? Assim, com certeza ela não estava regulada também. Sim. E por outro lado, essa criancinha que não tem o que fazer naquela situação. Me deu vontade de falar, posso cuidar dele para você um pouquinho? Porque era um voo longo. Falei, posso ficar com ele um pouquinho? Mas falei, não vou me intrometer, né? Porque, acaba que às vezes a pessoa pode... porque assim, a minha vontade, até, aliás, o que fazer? Porque eu olhei, pensei pensei e falei, nossa, essa mulher dela deve estar assim, no último grau do desespero. Então, o que você faz quando você vê isso? Primeiro que eu preciso avaliar como é que eu estou. Porque se eu estou com raiva dessa mãe, eu vou acabar atacando essa mãe e ela vai descontar na criança. Né? Tem que ser muito honesto, assim, nesse sentido. Não adianta a gente querer ajudar de um lugar passivo-agressivo, de um lugar dissimulado, né? Então, se eu percebo que eu estou bem, que eu consigo ser amorosa com essa mulher, eu chego para ela e falo assim, nossa, menina, é difícil, né? Ótimo. Isso já ajuda. Não, ela já entende que você já não está enxergando ela como um inimigo. Exatamente. Então, assim, nossa, menina, é difícil, né? Aí você puxa um assunto, é cansativo. Nossa, eu tenho um de 22, você pode contar de você tem de 22, eu lembro. Mesmo que você hoje já tenha uma visão diferente, mas você pode contar da tua vulnerabilidade. Nossa, quantas vezes também, é muito desafiador. E as pessoas ficam olhando, né? Fica mais difícil. Olha como, só de eu falar isso, talvez eu esteja ajudando essa mulher já a dar uma regulada um pouco maior. E com isso, quanto mais regulada ela estiver, melhor vai ser para a criança. Excelente, né? excelente. Então, porque eu acho que muitas pessoas devem passar por isso, devem ver situações. E no avião, como eu viajava muito, que eu morava em Roma, com meu filho pequeno, eu passei muitas vezes dele chorar e eu ficava muito mais desesperada de ver as pessoas reclamando do que do meu filho chorando. Então, talvez se alguém tivesse falado isso para mim na época, olha, que difícil, né? Eu iria falar, eu acho que eu choraria de emoção, tipo, alguém tá me vendo, né? Exato. Então, eu acho que é muito bom também esse olhar, né? Esse olhar não julgador para a mãe. E não que seja fácil estarmos nesse lugar, porque às vezes a gente vai ficar com raiva dessa atitude, só que assim, a questão não vai ajudar ninguém, muito menos a criança, se eu quiser bater de frente com essa mãe, que também deve estar sofrendo. É que a gente não sabe o que está acontecendo, né? Também tem tudo isso, você não sabe se essa mulher está dormindo direito, você não sabe, enfim, tem tudo isso. Enfim, uma coisa que eu acho interessante é a autoestima do adulto, né? Quando você vê de onde vem a autoestima do adulto, porque eu acho que vem de tudo isso que a gente está conversando aqui. Tem tudo a ver. Então, todos nós nascemos nos sabendo, né? Assim, a criança vem ao mundo, primeiro ela vai entrar numa fusão emocional com seu cuidador primário, que muitas vezes é a mãe, de fato. E aí, aos poucos, ela vai entendendo sua individualidade, o que seu sentir significa, que aquela dorzinha na barriga é fome, mas que quando ela sente um aperto no peito é tristeza, enfim, ela vai começando a se entender como indivíduo. E ela não tem um julgamento sobre si mesma, né? Ela não acha que a sua tristeza seja ruim ou boa, a raiva seja ruim ou boa, ela vai aprendendo a dar esse valor com base nas reações que ela está recebendo, né? Então, se eu sou um bebê que choro e papai ou mamãe ou meu adulto primário sempre reagem com raiva ao meu choro, eu aprendo que isso não é uma coisa boa, eu preciso diminuir meu choro, preciso engolir, preciso fazer alguma coisa para evitar essa raiva nos meus adultos cuidadores, né? Então, a forma como eu me vejo tem a ver com a forma como eu sou tratado e tratada.
Então, a ideia seria, idealmente, que a gente não estrague a autoestima da criança que ela já tem. Ela já sabe, isso ela é já importante, se sabe. ela já vem se sentindo bem. A gente que atrapalha. Ela não tem esse julgamento do que é ruim, do que é bom. Ela apenas é, né? Eu gosto de dar um exemplo, assim, quando o recém-nascido vem ao mundo, ele não tem vergonha de chorar, né? Mas aí nós nos tornamos adultos que, quando nos emocionamos, a gente pede desculpa. Sim. Né? Ai, desculpa que eu tô emocionada. O que aconteceu de quando nascemos para quando nós nos tornamos adultos? Essa grandíssima diferença, né? Tem tudo a ver com a influência, seja dentro de casa como fora também, né? Porque a criança é influenciada também, por exemplo, pelo âmbito escolar, ou por outros espaços que ela frequenta. E aí ela tá chorando e aí alguém fala assim, não precisa chorar. Aí isso é falar dentro de casa, é falar fora de casa. A criança aprende, ok, não tem espaço para minhas emoções, eu engulo. Só que a gente sabe que de alguma forma vai transparecer, de algum jeito vai ter que sair. Isso me lembra muito o que acontecia comigo, deve acontecer com muita gente, que meu filho, a gente morou fora há muito tempo, então ele era muito conectado comigo. Quando a gente veio para o Brasil, ele não tinha o costume de outras pessoas. E às vezes ele ficava com alguém, sei lá, com alguém da minha família, eu estava mesmo na escola, e eu chegava, ele me abraçava e começava a chorar. Aí falavam, tá vendo? É só você chegar que você estraga tudo. E eu aprendi com você que não é isso. Então agora conta para as pessoas o que eu aprendi, porque essa foi uma ótima que eu aprendi com você. Sim, então, vou me basear aqui na teoria do apego seguro, vou dar a referência para quem quiser estudar mais. Então, os nossos filhotes, filhotes humanos, têm um comportamento que é biológico, chamado comportamento de apego, tá? E esse comportamento de apego vai se manifestar em dadas situações, né? Seja quando a criança está se sentindo em perigo, está se sentindo deslocada, né? E aí, quando ela finalmente encontra o seu porto seguro, ela põe tudo pra fora. E nas amizades também não é tão diferente, né, Gigi? Quando eu não tô bem, eu vou mostrar os meus podres a quem eu confio. Exato. Não vou sair contando na rua pra desconhecidos, assim, né? Que eu não sei se eu posso confiar. Então, a criança estar chorando, né? E depois se recuperando de novo, é um ótimo sinal, né? Na verdade, é o que é esperado de uma criança emocionalmente saudável, né? Dentro da teoria do apego seguro. Então, ela vai ter esse choro ao reencontrar, mas depois ela também se alivia e consegue voltar a estar bem, né? Isso é totalmente esperado, assim, não tem nenhum defeito na criança. E os profissionais precisam aprender isso para não ficar falando para a mãe que busca a criança na escola, foi só você chegar. Não, por isso que eu queria muito que você viesse, por várias coisas, porque eu ouvi tanto isso. Eu sou formada em pedagogia e eu não estudei nada sobre isso na época. Não, e acho que isso é uma coisa que acontece com todo mundo, né? Com certeza. Uma outra coisa é os elogios, que eu também aprendi com você, de como é mais importante a gente elogiar as crianças pelo esforço que elas tiveram, do que, olha, você é linda, do que coisas que são... Esse negócio do elogio é bem interessante, porque, assim, por muito tempo o elogio foi usado de um lugar bem adestrador, assim, né? Então, por exemplo, nossa, como você é inteligente, como você é inteligente, como você é inteligente... E aí a criança aprendeu que só tem valor quando ela é excelente, tira nota 10. E a gente tem que entender uma coisa. O elogio por si só não é vilão. O problema é que quando a relação é tão escassa, tão sem vínculo, tão sem segurança emocional, que só sobra o elogio, aí é um problema. Porque a criança vai ver isso tipo assim, migalhas de amor, me agarro nisso, isso é tudo que eu tenho, vou focar nisso e eu vou ser a mais inteligente por causa desses elogios, né? Agora, se a relação é uma relação de segurança emocional, que a criança pode contar com seus adultos cuidadores, o elogio vem muito mais assim, só para confirmar o que a criança já está vivendo, né? Assim, não vai ser uma coisa que a criança vai se agarrar de um lugar desesperado porque só tem isso para ela na relação, né? Mas de fato, se for para a gente falar algo para a criança que não seja de um lugar superficial, mas realmente assim, o meu filho mesmo faz escalada, né? Eu faço também, adoro. Menina, assim, minha mão sua. Você tem medo de altura? Não, só de ver não o que acredito. eu tenho. Então, depende do contexto. Igual eu vejo só de falar, gente, minha mão já tá... Ai, gente, eu acho a coisa mais legal de todas. O povo vai lá em cima, é tudo transparente, pisa em vidro. Sei, adoro. Ai, não, sensação de morte total. E aí o meu filho faz escalada, assim, e eu fico muito impressionada com a resiliência dele. Tipo assim, eu realmente fico assim... te admiro, sabe? E aí eu falo pra ele, filho, eu fico tão admirada com a tua habilidade de você... Aí eu nomeio, você tava pisando o pé ali, aí você testou, você tava desconfortável, você tentou outro jeito, e você respirou um pouco, e você...
Então eu demonstro para ele, eu estava realmente te vendo, eu estava realmente te apreciando, eu te admiro por você conseguir fazer isso. E mais do processo do que do resultado, né? Exatamente. Porque eu sinto, eu fazia isso com meu filho instintivamente, porque eu sinto que tem muito essa coisa da competição. Também. E quando eu era mãe, eu não sabia ser mãe, eu sabia, mas eu não sabia que eu sabia, então eu copiava os outros. Mas instintivamente, eu falava, não importa se você ganhar ou perder, está muito bem, joga. E acho que o dia mais emocionante que eu tive com meu filho, ele jogava bola muito bem, e ia fazer teste no Real Madrid, enfim, estava num jogo em Barcelona, num campeonato, estava lá com a bola no pé, prestes a fazer o gol. No caminho, ele tropeçou no menino e o menino caiu. E ele estava com a bola no pé, era ou chutar o gol ou dar a mão para o menino levantar. E ele deu a mão para o menino levantar. Tô toda arrepiada. Nessa hora, não, eu fico até hoje. Sabe quando a senhora fala, acabou. Que lindo. Ganhei meu... Sou mãe, sou boa mãe. Então, acho que talvez você tenha essa percepção do que é importante em criar um filho, né? Lindo. Nossa, que lindo. Não, pra mim foi assim, foi meu... Fiquei emocionada de te escutar. Foi meu momento de alegria. Pensei, acertei, é isso que eu quero. Quero um filho bom e não um filho melhor que todo mundo, que passa em cima dos outros. Literalmente. Exato, literalmente. Lindo, muito lindo. Literalmente. Isso. É isso, assim, eu acho que temos que entender que nossos filhos querem ouvir quão orgulhosos somos deles, né? Mas que a gente tenha o cuidado de lembrar que falar apenas o elogio, mas não tratar a criança bem, dignamente no dia a dia, aí não vai bater o discurso, né? Como assim que você me admira, mas no dia a dia você me trata mal, né? É isso que acontece na cabecinha da criança. O que você diz do colo? Porque hoje, depois de eu ter te conhecido, eu me arrependo profundamente de não ter deixado meu filho dormir comigo até quando ele quisesse, porque agora é uma dificuldade, né? Com 22 anos, como é que eu vou? Agora é diferente. Acabou. Ó, primeira coisa que eu vou te falar, primeiro que assim, a questão... a gente tá falando de duas coisas separadas aqui, né? Uma coisa é a cama compartilhada e outra coisa é essa... Não, bebê, eu tô falando mais bebê. Quando a criança é bebê, tem aquela coisa, não, deixa chorar que aprende. Ai, gente, e algumas vezes eu deixei chorar. Eu também. Mas eu não queria ter deixado. Eu pensava, no fundinho eu pensava, gente, eu nunca vi nenhuma criança de 13, 14 anos dormir com a mãe, uma hora ele vai sair. Exatamente. Eu pensava isso, mas eu não fiz, eu pus ele algumas vezes para dormir sozinho. Eu me arrependo profundamente. Pietro, se você nascer de novo, eu vou meu filho, na próxima vai ser diferente. Eu acho que assim, a gente vai precisar colher esse nosso maternar do jeito que ele aconteceu. Então, assim, eu fiz treinamento de sono com minha filha e não dei conta de continuar, porque ela berrava, coitada, né? Lógico, né? Não era mesmo para dar certo, porque é uma violência mesmo contra crianças pequenas. Mas essa ideia do deixa chorar, sabe? Vem muito também dos primórdios do behaviorismo. Faz bem pro pulmão. Gente... Gente, enfim, chega a ser ridículo, beira o ridículo, né? Mas nos primórdios do behaviorismo, um dos discursos era muito esse, não deixa a criança se acostumar com o colo, vai tornar uma criança frágil. Só que isso tudo foi tirado assim, com base em achismo, né? Hoje, com o que nós temos da teoria do apego seguro, nós entendemos que o que a criança mais precisa é do máximo de proximidade possível. Claro que para cada família isso vai ser diferente, até porque não é todo mundo que tem condições de ficar com a criança por muito tempo. Dependendo, com 4 meses aqui no Brasil, a mãe tem que deixar a criança na creche, né? Mas assim, dentro dessa realidade de cada pessoa, o que a gente precisa entender é como é que a gente pode reduzir os danos para poder promover essa proximidade, porque o filhote de humano precisa, ele nasce completamente dependente. Se a gente comparar com filhotes de outros mamíferos, por exemplo, sei lá, um cachorrinho, né, que com dias já consegue se locomover para a teta da mãe. Gente, e o filhote humano? Literalmente, né? Com 2 anos, um cachorro já é considerado adulto. Os nossos são bebezões, né? Então, eles nascem extremamente dependentes e eles precisam ter a segurança de que serão protegidos nessa dependência que eles têm. E é a partir dessa proteção que com o tempo eles desenvolverão autonomia. Não, eu adoro o que você fala dos filhotes, porque acho que se a gente tivesse esse pensamento do filhote humano, mudaria a forma como a gente entende, né? Porque, de novo, olhando para a história, antigamente, na Idade Média, eram pequenos adultos, né? As crianças eram consideradas pessoas que ainda não sabem fazer nada, mas iam para a guerra, enfim. Inclusive, se a gente olha para a arte, né? Primeiro que crianças demoraram muito para aparecer, para serem consideradas membros da sociedade de fato e aparecerem na arte. E no começo das aparições, elas eram retratadas de fato como pequenos adultos, assim, era um adulto desenhado em tamanho pequeno, né?
Então, assim, esse movimento pela infância é muito recente mesmo, assim, é uma coisa que vem acontecendo nesses últimos 2 séculos mais, mas até então realmente era um desprezo, até porque tinha essa alta taxa de morte na própria infância, então quase que o discurso era muito assim, nem se apega, porque... eu vi esses dias um estudo falando justamente sobre isso, que o nosso afeto, o carinho, ele veio depois, tardiamente, que no começo as mães consideravam os filhos um problema, porque era pequeno, não trabalhava, não ajudava, não fazia nada, então elas não tinham esse apego, né, esse amor. Eu acho isso uma coisa que pra gente, que é mãe, isso é muito óbvio hoje, mas eu acho que é interessante a gente olhar para a história, né? Quando você olha, você entende de onde é que vem isso. O que eu sei, assim, o que eu estudo em termos, assim, da evolução da nossa espécie é que, a princípio, nós éramos, sim, essa espécie que promovia muita segurança, mas aí, com alguns avanços sociais, que em partes são benéficos, em partes não, começa a haver uma disruptura nessa estrutura da família, da infância, né? E aí eu acho que a gente se perdeu. E eu acho que talvez agora estamos vivendo um momento de recuperar. Espero que a gente esteja. Espero. Bom, voltando lá para a calma, que eu lembrei de uma coisa agora que eu quero dar dicas para as pessoas conseguirem educar os filhos de uma maneira mais calma. Muitas vezes, uma das dificuldades é você fazer com que uma criança, sei lá, execute tarefas como dormir no horário que tem que dormir, escovar os dentes, fazer lição de casa. E aí vem aquela coisa, mas essa coisa de educação positiva, como é que você vai falar uma coisinha? Então, onde que é essa linha tênue do você fazer com que a pessoa, com que a criança seja educada, né, faça as suas tarefas, mas sem você precisar berrar, gritar? Tá. Bom, primeira coisa é entendermos que a criança aprende com muita repetição mesmo e com muito acompanhamento. Às vezes nós achamos assim, nossa, mas ela fala super bem, a criança entende tudo que eu falo, ela fala super bem, como que ela não entende que ela tem que fazer tal coisa? É porque o amadurecimento das áreas cerebrais não acontece no mesmo ritmo, não é porque ela fala tudo e entende tudo que ela já consegue fazer tudo, né? Esse é o primeiro ponto. Então, todo aprendizado ele é gradativo, né? Então, nós temos uma meta, né, da criança conseguir, em dado momento, fazer as tarefas de casa por conta própria, digamos assim. Embora eu acho que é super válido, mesmo na adolescência, os adolescentes pedirem ajuda se eles precisarem, né? Mas entender que é um processo que vai levar tempo. Não é porque ela está no primeiro ano, recebeu as primeiras tarefas de casa, que ela já tem que dar conta. Não vai conseguir. A gente vai precisar acompanhar, a gente vai precisar sentar e fazer junto. E aí a gente vai esbarrar num problema que é que muitas vezes nem nós gostamos de sentar, nem nós temos prazer em estar ali. Sim. Ou muitas vezes a gente nem sabe lidar com a tarefa, né? Muitas vezes a gente acaba sendo talvez rígido demais com a criança e critica a criança muito e por aí em diante. Ou às vezes é uma questão mesmo de não ter o tempo, né? Porque se uma pessoa tem, enfim, ali sua jornada de trabalho muito prolongada, ela vai ter dificuldade em estar. Entretanto, todavia, com todas essas questões, a criança continua precisando desse suporte. Então, a gente vai precisar, dentro da realidade de cada um, pensar, tá, com todos esses empecilhos, fato é que sem um acompanhamento, ela não vai desenvolver essa habilidade. Então, a gente vai precisar pensar em como a gente consegue dar ao menos um pouco de suporte para essa criança, para ela poder desenvolver essa habilidade. Isso para todas as coisas, assim, né, em relação a ajudar com tarefas domésticas, né? Não adianta chegar, vai lá e leva o lixo para fora. Não vai funcionar. Começa com você levando junto com a criança. E aí você torna isso uma coisa divertida. Tipo, filho, vamos lá comigo jogar o lixo fora. E aí você vai. E aí com o tempo a criança também vai, né? Você pode pedir, você pode levar hoje você? Mas é uma coisa que é realmente acompanhada e gradativa. É criar um pouco uma expectativa mais alinhada em relação a isso. Sim, e acho que é importante também nessas tarefas de casa, porque você está criando uma criança que vai ser autossuficiente. Né? A criança que aprende desde pequeno a fazer as coisas, porque eu acho que muito do que acontece, acho que eu fiz muitas vezes, foi assim, acho que ele não vai conseguir, deixa que eu faço. Às vezes a gente fica um super protetor. Aí a gente fala, não, né? Deixa que eu faço isso aqui, pode deixar. E aí quando você se dá conta, você fala, por que eu tô fazendo uma coisa que ele vai demorar mais? Deixa a criança demorar mais. Aconteceu comigo essa semana, eu vou te contar que aconteceu essa semana uma coisa assim, lá em casa, que foi assim, eu não guardo as roupas das crianças, né? Eu separo na cama, coloco as camisetas, que eles só enfiam cabide, e deixo os rolinhos dos shorts, que a gente faz rolinho para guardar na gaveta. E aí tinha muita roupa, porque a gente tinha deixado acumular, tinha muita roupa para guardar. Aí eu pensei assim, eles não vão dar conta, é muita roupa, eles não vão dar conta, é muita roupa. Aí eu falei assim,
peraí, Maia, né? Não preciso atropelar esses processos. Eles podem, inclusive, fazer um pouco agora, um pouco depois. Não precisa fazer de uma vez. Então, às vezes é importante a gente avaliar. Nossa, será que eu estou assumindo uma coisa que, no fundo, meu filho poderia muito bem fazer? Não no meu ritmo, não do meu jeito, mas ele poderia fazer. Não, e ele tem que fazer para aprender, porque se você faz sempre para ele, você vai criar uma criança disfuncional. Que não dá conta, né? Que não dá conta. E depois, quando que você vai ensinar para essa criança? Então, eu sinto muito isso, que muitas pessoas acabam atropelando, né? E, enfim, depois geram esses adultos que saem da casa dos pais para casar e não sabem fazer nada, né? E não dá autoconfiança para a criança. Isso me leva para experimentar comidas novas, porque assim, outro dia eu recebi a Bel aqui, chefe de cozinha, e a gente estava conversando sobre como é curioso que a gente não conhece nenhum filho de chefe de cozinha que não coma de tudo. Ou que pelo menos não coma bastante coisa. Entendi. Porque normalmente os pais falam, ai, mas meu filho não come nada. Aí você fala, mas quem compra as comidas na sua casa? Você come verdura? Você come fruta? Sim, então assim, isso, né? eu imagino que, sei lá, eu não conheço crianças que já nascem com, aliás, pessoas autistas, claro, que já nascem sem comer alguma coisa, mas eu sinto que muito das crianças que não comem é porque os pais não oferecem. Tem alguma dica para melhorar isso? O pior é que eu sou tão enviesada para essa pergunta, porque lá em casa a criançada adora experimentar coisas novas. Olha só, eu sou taurina. E a gente pode acreditar em si ou não, mas assim, eu amo comer. Todo taurino que eu conheço, eu não lembrei. Eu amo comer. E eu sempre tive muitas experiências com vários tipos de comida, como quase de tudo. Assim, eu adoro experimentar coisas novas. Se eu vou para um lugar, eu gosto de comer coisas novas. E é quando eu como empolgada. Aí minha filha olha para mim, mas eu quero experimentar. Não, mas eu acho que é contagia, sabe? Eu tenho essa, eu não sei, mas eu tenho essa sensação de que os nossos filhotes, eles copiam muito a gente, né? Então, se ele vê uma mãe e um pai que estão comendo muita coisa, eles vão acabar querendo provar. E assim, não que eles comam todas as coisas que eles experimentam, mas eu vou te falar que, e pior que não é uma coisa que eu faço para manipulá-los a quererem experimentar. É porque eu realmente me empolgo. Quando eu como uma coisa gostosa, eu fico assim, gente, isso é muito gostoso, isso é muito bom. E aí eles ficam olhando, e aí muitas vezes eles experimentam. Então, assim, são crianças que gostam de várias coisas, assim. Que eu sinto que os pais sofrem, né? Os cuidadores sofrem, falam, poxa, tem uma irmã que o filho dela, um filho também não come muita coisa. Eu falo, eu acho que você tem que comer mais e fazer mais para que ele coma, porque assim, meu filho, por exemplo, eu nunca falei para ele comer ou não comer uma coisa, inclusive nem refrigerante, nem doce, eu nunca proibi nada, mas na minha casa só tinha coisa saudável, então... porque era já um estilo. Então, naturalmente, ele cresceu falando, compra um brócolis no supermercado, era assim, né? Eu acho que sim, eu acho que o exemplo pode... influenciar bastante, mas claro que vai ter aí detalhes pormenores, eu não quero generalizar, mas eu entendo que o comer é um comportamento muito social. Sim, muito social, né? Muito. Eu acho que um adulto que não come nada vai ter um pouco mais de dificuldade na vida. Então, se os pais conseguirem ajudar os filhos nessa, vai ser bom. Sobre irmãos agora que brigam, porque eu tô pensando nas coisas que as pessoas me reclamam. Meu filho é filho único, então eu não tive esse problema. Mas eu recebo alguns comentários de pessoas que falam, nossa, mas eu não sei o que fazer, que meus filhos brigam muito. Alguma dica para resolver essas brigas? Tem muita coisa que dá pra gente conversar sobre relacionamento entre irmãos. E primeiro entender que são dois seres humaninhos com desejos individuais e que isso vai chocar de frente de vez em quando, sim. Tá? Não dá pra gente achar que todos os irmãos serão melhores amigos, até porque sangue não é garantia de nada. Sim. Quantos familiares nós não temos que a gente... Exato. Né? Enfim. Então é um pouco isso. Primeiro é entender que eles não são obrigados a serem melhores amigos, que essa amizade vai ser construída gradativamente, se houver espaço para isso. E uma coisa que eu acho que é uma habilidade muito, muito importante, que eu preciso desenvolver, porque eu também sou filha única. Então esse negócio de lidar com irmãos, eu aprendi com os meus filhos, né? Aprender a traduzir o que um está sentindo para o outro, né? Então, por exemplo, duas crianças. Uma criança pega o brinquedo de outra. Para essa criança que pegou, não é necessariamente óbvio que ela também queira o mesmo brinquedo. E para essa criança também não é óbvio que ela queira o mesmo. Então, realmente eu consegui entrar e explicar, eu acho que ele queria esse mesmo brinquedo. Né? E você vai explicando, e aí depois você também vai precisar ajudar. Essa história de, deixa eles resolverem por conta própria,
Gente, não tem cérebro maduro, eles não dão conta de resolver ainda. Então você vai precisar intermediar. Amor, quem estava usando era o irmão, a gente não pode arrancar. E eu sei que você quer esse mesmo brinquedo, a gente vai ter que esperar a nossa vez. E essa criança vai ficar frustrada, e aí eu vou ter que acolher essa frustração. E aí eu vou ter que devolver o brinquedo para outra criança, porque eu preciso ensinar o que é respeitoso nas relações. Mas, e aí que é a grande dificuldade, de um lugar muito respeitoso para com ambas as crianças, né? Evitar tomar partido, enfim. E aí quando você vai ensinando a cada criança, né? Traduzindo os sentimentos, com o tempo elas vão começando a entender a motivação por trás dos comportamentos uns dos outros, e nos torna um pouco mais empáticos, assim, sabe? Enfim, mas é uma construção e não vai ser rápido, gente. Acho que paciência é muito importante para os cuidadores, né? Acho que a gente tem que entender que nós somos tradutores de sentimentos para os nossos pequenos filhotes, porque eles ainda não têm habilidade para traduzir. Uma outra coisa que acontece sempre são pais ou mães protetores que veem crianças brigando. Já vi muitas vezes isso acontecer, tipo, tá lá no jardim, na pracinha, uma criança vai empurrar a outra, e o pai vai lá e empurra a criança. Ai, que dó, gente! Olha, eu não, assim, não, eu não vou nem jogar, porque já deu vontade de fazer. Já deu, então, mas é isso assim, eu já vi uma vez que a criança bateu na outra, daí o pai foi lá, pegou a mão do filho da criança e deu soco no outro. Enfim. Como lidar assim quando... a gente fomenta uma sociedade violenta, gente, né? É isso daí, é dente pelo dente, olho por olho. É assim, gente, estamos lidando com filhotes. É claro que vai ter desavença no parquinho. É claro que uma criança não vai saber respeitar a vez da outra, porque eles estão aprendendo. São filhotes! São filhotes, né? Então, eu acho que é quase que assim, Gigi, vamos ter respeito pela imaturidade das crianças. Vamos honrar essa maturidade, vamos respeitá-la, ao invés de, enfim, brigar com elas. Mas é olhar para as crianças de um lugar mais humano, mais compassivo mesmo, né? Se acontece alguma desavença, você não precisa atacar essa outra criança, né? Cuida do teu que tá chateado, que tá triste, né? Sei lá, se o teu filho tá no parquinho e tem outra criança batendo, pega o teu filho, tira de perto, traz para um lugar mais seguro, então. Porque essa outra criança ainda não tem a inibição de se segurar, de não ferir. Enfim, gente, eu acho que é um pouco isso, ser mais amoroso com a infância. Né? É muito bom ser amoroso com a infância. Agora, um tema que eu estava até na dúvida se eu iria falar ou não, porque é um pouquinho... Pimentado? Recentemente, uma amiga minha, ela é madrasta, né? Ela é boadrasta, enfim, de uma criança. E aí ela me falou, ai, você não sabe, a menina tem 10 anos, mas... ela fica buscando relacionamentos sexuais. Acho que uma hora vai acontecer alguma coisa, porque ela é muito sensual, enfim, ela se toca na frente das pessoas, então dá para entender, né? Com 10 anos? Com 10 anos. E eu senti que, assim, ela não é mãe, ela tá aprendendo, lidando, mas eu senti ela pondo uma culpa, assim, tipo, não, você não conhece, essa menina ela é diferente. Ela é provocadora, ela provoca as pessoas, ela chega na sala, ela tá provocando um comportamento. Tá, vamos lá. Eu acho que independentemente dela ser madrasta ou não, porque muitas mães também falariam isso. Sim, não, e ela gosta muito da menina, ela estava preocupada. Eu acho que isso não é nem tanto só para quem não gestou. Eu acho que qualquer um de nós pode ter pensamentos assim, porque é uma construção social, nós somos ensinados a pensar o pior jeito sobre as crianças e os adolescentes, né? O que a gente tem que entender é que essa pré-adolescente, primeiro que ela está, de fato, passando por várias mudanças. Hormonais, físicas, ela provavelmente está passando em breve por uma poda neural, então vai ter muito mais receptores para dopamina do que antes, por exemplo. Não estou falando isso para a gente normalizar, estou falando que existe muito envolvido, muita coisa envolvida para a gente apenas falar, porque ela está querendo fazer, não é mesmo desse lugar, assim. E a gente precisa começar a entender que conteúdo será que ela está consumindo, né, para ela ter esse tipo de comportamento? Que tipo de música que ela escuta também? E, para além disso, será que ela já passou por algum tipo de abuso também, né? Que isso, às vezes, pode ser contribuinte para isso também. Tem tantas coisas, assim, que a gente precisa levar em consideração nesse contexto. Além disso, tem que dar uma olhada, assim, na infância, tem que dar uma olhada em como as relações eram tecidas quando ela era menor, né? Enfim, tudo isso para dizer que a gente não caia nesse simplismo de olhar para a criança desse lugar pejorativo, ou para essa pré-adolescente, ou para um adolescente desse lugar pejorativo, taxando-o, ou rotulando-o de algo, sendo que tem
tanto que o constitui, tem tanto que faz essa pessoa se tornar quem ela é, então a gente precisa aprofundar um pouco mais o nosso olhar. E quando nós temos dificuldade de fazer isso tem muito a ver com a gente. Como a gente também não foi visto. Sim. E se eu não fui vista, como é que eu vou ver o outro? Tem muito a ver também com a forma como nós somos. Sim, eu imagino que seja muito difícil, né? Você está num lugar de você ver a menina passando e você não sabe como agir, né? O que fazer? Você fala para ela que não pode? Porque a minha preocupação foi, se você fala não pode, ela vai conectar isso como uma coisa que é feio. Então, eu sinto que assim, eu tenho alguns amigos que têm filhas meninas e estão passando nessa fase da descoberta da sexualidade. Eu não tive filha menina, então assim, eu não sei como lidar com isso. Primeiro que a educação sexual começa na hora que esse bebê vem ao mundo. Até antes, quando hoje em dia com esse negócio de revelação, que a gente coloca esse super valor no gênero, né, assim... Já começa por ali. Mas quando eu tô trocando a fralda de um bebê, eu peço licença para passar o lencinho nas partes íntimas, eu já estou ensinando educação sexual, já estou mostrando como precisa ser respeitado esse corpinho, né? E aí, quando essa criança começa a crescer, usando os termos corretos para as partes íntimas. Então, assim, desconstruindo esse tabu, porque eu sei que você deve ter crescido nesse tabu. Eu cresci nesse tabu. Eu não sabia que eu ficava menstruada. Quando eu fiquei, eu achei que eu ia morrer. Eu achei que eu tava prestes a morrer. Eu tava na fazenda, no meio do mato, só com homem. Meu Deus! Não, foi um susto horrível, né, que você passou. Horrível. Eu lembro que na época tudo que eu descobria sobre esse mundo era com as minhas amigas ou revista de adolescentes, sabe? Não tinha uma conversa sobre isso de fato, né? Então é muito isso, desconstruir muito esse tabu dentro de casa, normalizar a nudez dentro de casa, tem muito tabu com isso. Porque o pai não pode tomar banho, a mãe não pode tomar banho com o filho. Gente, você tá num ambiente mais seguro, que é dentro da tua casa. Vamos naturalizar, tá tudo certo, vai tomar banho com teu filho, é seguro, sabe? E aí a criança vai fazer perguntas, por que tem pelo aqui, em mim não tem? E você explica, e você vai trazendo esse assunto de um lugar muito mais natural, sem tabu, sem sombra, sem escondido, porque é aí que a criança começa a aprender depois, pré-adolescente, eu vou por esse caminho porque é curioso, eu não sei o que é, deixa eu descobrir, isso provoca as pessoas, olha o poder que isso me dá, né, também, olha como isso chama a atenção. Então, se você vai tendo essa educação sexual desde mais novo, a criança, ela vai naturalizar isso tudo mais. Agora, se estamos falando de uma adolescente pré-adolescente que nunca teve esse contato, então tá na hora de começar. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o que é sexo. Essa adolescente sabe o que é sexo? Sabe como se proteger? Sabe o que é um órgão... Quando é a hora de falar sobre sexo? Sempre. Com 5 para 6 anos já pode começar a explicar. Porque nós temos um medo... E como explicar isso? Eu vou te contar. Eu vou indicar 2 livros maravilhosos, porque eu também me senti muito insegura em relação a isso. Como é que eu vou falar sobre esse assunto com os meus filhos? Então, o primeiro livro que eu quero indicar eu sempre erro os nomezinhos, mas coloca a gente acha. Pipo e Fifi, ou Fifi e Pipo, da Carolina Arcari. E o segundo livro também é dela, que se chama Gogô, de Onde Vêm os Bebês. E ela explica, com desenhos lindos, como bebês são gestados. Inclusive, a personagem Gogô é uma cegonha, que é um pouco uma piada, né? Assim, que a gente às vezes inventa um monte de história para falar sobre o gestar. E aí ela vai explicando sobre o espermatozoide, o óvulo, o pênis, a vulva, como que acontece que o carinho é só entre adultos que consentem em fazer esse carinho dentro de um quarto com porta fechada. Então é super bem explicado. E esse livro da Gogô é a partir de 5 anos que pode ser lido. Já o da Fifi People, enfim, se estiver errado, vocês podem editar a gente lá. Pesquisa lá. Ele já é só sobre educação sexual, sobre o toque do sim, toque do não. E esse pode ser lido já a partir de qualquer idade. Então, esses livros são indicados para crianças pequenas, e o da Gogô a partir dos 5 anos, e você já pode começar a explicar. Então, assim, lá em casa, os meus filhos têm 9 e 7 anos hoje em dia, eles sabem o que é sexo, e não de um lugar malicioso, de um lugar biológico. Eu acho que esse é o ponto, porque eu sinto que quando você fala de sexo, as pessoas falam, nossa, de jeito nenhum ter esses livros na escola. Porque eu imagino que eles estão pensando num tipo de livro que a criança vai sair transando. Então, acho que esse é o ponto, né? Você entender qual é o tipo de livro e qual é o tipo de aproximação que você vai ter com a criança para ensinar que aquilo é uma coisa natural. E talvez para protegê-la também de futuramente não ser abusada, né? Isso é um fator importantíssimo. A educação sexual, ela é um fator protetivo para crianças. Tem muito livro também sobre prevenção ao abuso, né? Não me toca seu boboca, pode parar, enfim, tem vários que podem ser adquiridos com muita facilidade, assim, para que
as crianças... primeiro que não é responsabilidade da criança se proteger, Sim, tá? Mas assim, da gente conseguir, dela começar pelo menos a estranhar se alguém vir encostar nela sem permissão, né? A gente vai ensinando isso para a criança. Então é muito importante que a gente pare de achar que falar sobre educação sexual vai fazer crianças serem mais promíscuas. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso é importante. Você falou de tomar banho, poder tomar banho à nudez e tal. Sim. Eu entendo que tomar banho, você está em casa com seu filho, com a sua filha, tudo bem. Mas onde criar, talvez, um boundary, uma barreira para a criança entender que, olha, isso você vai tomar banho comigo. Falando, e não, né? sim. Porque eu imagino que as pessoas vão pensar, mas se ela achar normal tomar banho com o pai, de repente vai chegar lá um amiguinho do pai e ela vai tomar banho também. Isso aí a gente deixa então, muito claro. Deixar muito claro que você vai tomar banho, que aqui, isso só aqui... Só com mamãe, né, depende de como que é em casa, né? Se forem um casal heteroafetivo, mamãe e papai, se for um afetivo, papai, mamãe, tanto faz. Mas assim, deixa muito claro, amor, isso é só aqui em casa. Ah, mas vai ter... Amor, só comigo, só com o papai. Só a gente que sabe como cuidar de você para te proteger. Aqui você está segura. Aqui... E isso não é... A criança consegue compreender, gente. A criança não vai ter essa dificuldade. Esse tema é delicado, né? Porque agora eu tô pensando e muitos dos abusos acontecem em casa. Sim. Então, também... Agora que você falou que eu pensei, falei, mas e se for um pai abusivo? E o pai vai falar, não, tudo bem tomar banho. Mas aí vai ter mais sinais também, né? Vai ter mais sinais também. Aí a gente... É claro que uma criança deveria poder se sentir completamente segura em casa. Eu sei que para muitas crianças não é o caso. Se eu não me engano, acho que em 70% dos casos de abuso, isso acontece realmente com alguém próximo à família, né? O que eu posso dizer, e tem pessoas com certeza mais qualificadas do que eu, tem a Leiliane Rocha, maravilhosa, que tem uma causa potentíssima em relação à prevenção. Adoro que você dá várias referências, que todo mundo vai pesquisar. É porque assim, o nosso trabalho é coletivo, não tem como uma pessoa, né, enfim. Mas haverá sinais desse abuso. Digamos que o tomar banho é o menor das preocupações, porque esse abuso vai acontecer de uma forma muito velada. E o banho é uma coisa escancarada, né? O abuso sempre é muito de lugar mais velado, mais disfarçado. Enfim, mas é claro que a gente precisa estar atentos, né? E tem alguma dica de como falar com as crianças para se protegerem disso? Então, a leitura dos livros. A leitura dos livros. Porque os livros, eles trazem, por exemplo, o toque do sim e o toque do não. Então, ele ensina mesmo para a criança o que é o toque do sim. Você ser abraçado quando você permite, é ok. A mamãe pegar a tua mão para atravessar a rua, é ok, é um toque do sim. Mas alguém te dar um beijo em segredo, não é ok. Ótimo. Alguém encostar nas partes íntimas, não é ok. Então, ele ensina a diferenciação do toque do sim e do toque do não. E como eu disse, tem vários livros que fazem isso. E como a gente vem de uma educação muito cheia de tabus, esse recurso, eu sinto que muitas vezes é mais para nós do que para criança. Sim, com certeza. A criança, foi maravilhoso. Não, a criança é muito natural. Uma outra coisa que acontecia muito comigo era aquela coisa, não, vai dar um beijo sim, dá um beijo no tiozinho. E a criança tá com aquele, tipo, vai sentar no colo do Papai Noel. Então isso também, né? Acho que assim, respeita a criança não quer, não quer. Porque, mais uma vez, né, o que eu tô ensinando? Que tá tudo bem você sentar no colo de um estranho. Né? E tudo bem que né, assim, nas gerações passadas isso acontecia, mas hoje a gente está um pouquinho mais críticos em relação a isso, né? Então não vamos forçar a criança a abraçar uma outra pessoa, não importa se é tio, não importa se é avô, tem que ser espontâneo. O carinho espontâneo é tão mais gostoso. Muito, muito mais. Acho que a gente respeitar os filhotes é a melhor coisa que a gente pode fazer. Gostou, né? Agora só chama de filhote, não tem mais crianças, meus filhotinhos. Eu amo vídeo de filhotes de outros mamíferos. Eu amo. A gente aprende muito. Coalinha, tem uma pasta no Instagram só com vídeos de filhotes de outras espécies. Isso me inspira muito. Eu vejo mães mamíferas, né, pais mamíferos de outras espécies. Eu vou assistindo e falo, aquilo é muito inspirador, assim. Não, maravilhoso. Eu tinha mais um monte de perguntas, mas a gente está quase acabando e você já respondeu a maioria aqui. Mas eu queria deixar um tempo, porque no final eu sempre peço 2 livros, já deu alguns, mas se você tiver mais 2, além dos seus. Inclusive eu trouxe para você. Oba. Então, 2 livros, 2 filmes e 2 restaurantes. Se você tiver, pode ser aqui em Curitiba, no mundo inteiro. Meu Deus! Eu esqueci de te falar antes, eu deveria ter te falado isso. Não, tudo bem, eu vou ter que só pensar um pouquinho. Então, tá, 2 livros, eu vou dar... Bom, além dos meus, eu vou indicar um livro chamado O que Aconteceu com Você, do Dr. Bruce Perry com a Oprah. Ai, uau! Não, é assim, eu amo ele. Para todos os meus alunos, eu sempre indico esse livro. E o segundo livro é de uma psicóloga suíça que já é falecida, tem em português os livros,
O Drama da Criança Bem Dotada, de Alice Miller. Muito Os interessante. dois são... É muito mais sobre nós. Esses livros são potentíssimos. O que mais que eu tinha que te responder? 2 livros, 2 filmes. Filmes. Documentários. Eu vou indicar um documentário que foi feito pelas minhas sócias. Da Criança Invisível. Adorei o nome. É um documentário que vai mexer bastante com as emoções, assim, é da Escola da Educação Positiva, da qual eu sou sócia. Então, da Criança Invisível. E mais tem tantos. Tem muitos, né? O documentário do Gabor Maté. Maravilhoso. Eu tava pensando nele. Nossa! Não, eu sou apaixonada. Ele gravou aula pra minha escola, né? Ele é muito generoso. Não, ele é maravilhoso. Ele acabou de fazer 80 anos. Eu tô ele é maravilhoso. Ele precisa viver mais uns 30, pelo amor de Deus. Ele precisa muito, né? Ele é muito maravilhoso. Então, o documentário A Sabedoria do Trauma, The Wisdom of Trauma. É maravilhoso. Tá na Aquarius, é incrível. Sim, pra mim foi muito transformador. Muito transformador. Mudou minha visão profundamente. Não, é aquele documentário que você assiste, fica pensando, assiste de novo, né? Ele dá muito material para digerir. Tem gente, inclusive eu tenho alunos, eu indiquei o documentário, tem alunos que não conseguem assistir numa sentada só. Eu falo, é que ele é denso. Ele é denso. Então assiste 10 minutos, para um pouco, dá uma semana, assiste depois, tá tudo bem, não precisa dar conta, sabe? E devem ter pessoas que sentem gatilhos, que veem aquilo ali, sente e toca. Então, O Segredo da Criança Invisível e A Sabedoria do Trauma. 2 restaurantes. 2 restaurantes. É que comida, pra mim, assim, você é touro, então você também tem essa coisa. Eu acho que comida conecta muito as pessoas. Eu não vou conseguir te dar um nome de restaurante, eu também sou péssima pra isso, mas eu importa, vou te falar. Qualquer trattoria na Itália. Ótimo, em qualquer lugar, tá ótimo. Isso te representa. E essa sugestão eu sei que é extremamente elitista também, mas eu também vou indicar qualquer restaurante com comida típica brasileira, gente, porque eu amo um arrozinho branco com um feijãozinho preto, com uma banana como é que fala? Empanada, né? E um ovo com gema mole. Então você tem uma alma de Suíça, que você gosta de batata rosti, mas você eu adoro também comida suíça. Só que assim, a comida suíça não é muito... E é muito pesada, né? Eu amo raclette. Eu também amo. Eu amo, raclette. lá em casa a gente faz com as crianças. Mas assim, não é uma coisa que eu desejo no dia a dia. Sim, Agora, o macarrão eu comeria todos os dias. Ótimo. E o arroz com feijão também eu comeria então, todos os ótimo. dias. Pode ser 2 comidas e não 2 restaurantes. Pronto, Tá perfeito. Então 2 tipos de eu morei na Suíça, já morei em Lugano, na Suíça eu cresci, italiana. Menina, sabe do lado? Eu cresci lá. Eu morei lá. Eu acho o Lugano lindo, maravilhoso, mas é um cartão postal, né? Ele é inerte, assim. Não acontece muita coisa. Mas eu acho... Da Suíça tudo mais A assim, Suíça é mais devagarinho. E onde que as pessoas que já devem estar in love, aprenderam muito hoje, podem te encontrar? Então, o meu trabalho é majoritariamente lá no Instagram. Então, é Maia_Eigman. Eigman. Não, escreve só Maia_, acho que vai aparecer meu sobrenome lá. E lá no meu Instagram tem um link, e aí vocês vão... Quem quiser, tem mais podcasts, tem os meus livros que estão à venda, tem os meus cursos, tem um que é Intensivão da Birra, só para lidar com as benditas das birras, e o outro que é Criando Relações Respeitosas. Maravilhoso. Eu tenho uma escola que forma profissionais na abordagem da educação isso positiva. É muito importante. Porque, como eu disse, é um trabalho coletivo, precisamos de muitas pessoas trabalhando com isso para levar a educação positiva ao maior número de pessoas. Então é isso, e eu amo estar em espaços como esse que você me proporciona, justamente porque é um conteúdo que é gratuito, mas que dá para aprofundar. Sim, e eu acho que ajuda muito mais. Ajuda muito. Né? E o último comentário que eu lembrei agora, que eu acho que é muito importante, as pessoas assistirem você, aprenderem com você, porque eu vi uma pesquisa, você deve ter visto já também, que as crianças até 5 anos, a taxa de genialidade era de, acho que 80%. E depois eles mediram as mesmas crianças quando fizeram 18 anos e era 2%. Eu não conheço Então, essa depois eu vou pesquisa, procurar e vou te mandar. Sim, eu quero. Porque assim, as crianças já nascem geniais, né? E a forma com que elas são colocadas na sociedade, de certa forma, abafa aquilo que já está lá. Sim. Então, eu sinto que a sua educação vai criar muitos gênios. Muito obrigada. Assim Infelizmente, eu não te conhecia há 20 anos, mas já serve para melhorar hoje. Mas sempre vai ter tempo de reduzir danos, assim. Sempre a gente vai ter oportunidade, mesmo com o teu menino de 22 anos, você se relaciona com ele, você tá com ele, né? Então, ele ajudou o menininho na bola, eu acertei tudo. Para mim nessa hora, eu acertei. Tem que olhar para isso também. Sim, muito obrigada, Maia, adorei. Obrigada. Foi muito bom estar aqui. Obrigada. Bom, agora tem uma comidinha, se você quiser, porque você vai para o aeroporto, né? Se quiser comer, tem um rombo. Vocês acham que eu vou negar, gente? Não vou negar, né?